Olá, olá! Estamos aqui mais uma vez, como prometido. Eu falei que ia explicar para vocês um pouquinho sobre fração geratriz. Já tinha enviado para vocês um vídeo explicando um pouco a respeito desse assunto. Ficou algumas pessoas com algumas dúvidas, né, a respeito desse assunto. Eu resolvi gravar esse pequeno vídeo mostrando a resolução só de 3 questões para esclarecer um pouco mais para vocês, né, a respeito disso. Então a gente vai começar a nossa aula, né, a partir de agora. Eu separei aqui para vocês essas três questões aqui, 3 exemplos. Enfim, vamos para o primeiro exemplo. Assim como foi falado no vídeo, uma fração geratriz. Como que a gente vai determinar uma fração geratriz? O que isso quer dizer? Fração geratriz é a fração que gerou, que originou esse número aqui. Lá foi falado que todas as vezes quando a gente coloca esse tracinho aqui em cima, é porque ele está representando que esse número 8, ele é o período que está sendo repetido. Ou seja, se eu tenho um traço em cima aqui desse 8, isso quer dizer que esse 8 está se repetindo infinitamente. Então, por isso que eu coloquei essa setinha aqui, indicando que este número aqui, ele quer dizer 0,888 infinito, certo? Então, a gente quer descobrir qual é a fração que gerou esse número aí com vírgula. Qual foi o número que dividiu pelo outro, que chegou, né, nesse resultado. Aqui já está toda respondida, vocês já sabem até a resposta que está aqui, mas vamos desenvolvendo aqui para vocês. Isso é uma fração é uma fração geratriz simples, né, período simples. Vamos lá. Então vamos começar aqui explicando uma coisa que talvez lá no vídeo lá não ficou bem claro. Por exemplo, vamos começando aqui. Nós queremos descobrir qual é a fração deste número aqui, correto? Nós sabemos qual é a fração desse número? Não. Então, nós vamos representar a fração desse número pela letra x. Porque nós queremos descobrir o x. Nós queremos descobrir qual é a fração. A fração, então, nós vamos representar por essa letra x. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que x ele é igual a 0,888, aí vai repetir 8 até o infinito. Mas nós colocamos esse x aqui. Beleza. Só que aí, para a gente responder uma equação que ela tem um x, nós devemos fazer agora um sistema de equação. Nós devemos estabelecer outra equação para que possa facilitar na nossa resolução, correto? Agora vamos analisar o seguinte. Eu tenho que ter outra equação que também apareça para nós esse mesmo período aqui, ó. 8888 se repetindo depois da vírgula. Agora vamos imaginar o seguinte. Se x é igual a isso daqui, esse período aqui que se repete não é só um número. Olha só. Uma dica para vocês. Todas as vezes que o período que for repetido for apenas de um algarismo, eu vou fazer essa multiplicação por 10. Por quê? Porque 10 só tem um zero. Esse 8 aqui não está repetindo só de um em um, ó. Só 8, aí depois repete 8, depois repete 8, depois repete 8 de novo, aí 8, 8, 8, 8, só de um algarismo. Então, eu vou multiplicar pelo 10, porque o 10 é o algarismo que a gente vai utilizar para uma multiplicação quando nós tivermos só um algarismo que se repete. Então, sempre nós vamos usar o 10. Então, bem, nós acabamos de ver que a gente vai multiplicar tudo isso daí por 10, certo? Então, vamos lá. Então, isso quer dizer que esse 0,888 vezes 10 vai ficar 8,888. Por que vai ficar? Porque todas as vezes que eu multiplico um número por 10, essa vírgula ela vai andar uma casa. Ela vai sair daqui e ela vai vir para cá. E ela ficando aí vai ficar 8,888.
Aí eu coloquei 3 oitos aqui, porque ela está simbolizando aqui o meu período que está se repetindo aqui, tá bom? Então isso quer dizer o quê? Depois que eu acabei de multiplicar esse número aqui por 10, o resultado deu esse, 8,888. Então isso quer dizer que esse 8,888 é igual a 10x, tá bom? Então eu já tenho duas informações aqui. A primeira informação é que 0,888 é igual a x, e a segunda informação é que 8,888 é igual a 10x. Para a gente verificar se a gente pode fazer essa operação, vamos analisar o seguinte. Esse primeiro período aqui tem, depois da vírgula, tem um período de números 8 que estão se repetindo, correto? Esse outro período aqui que a gente acabou de multiplicar por 10, depois da vírgula, todos os números 8 estão se repetindo, correto? Beleza, então isso quer dizer que os períodos estão ok e a gente pode fazer a operação com esses números. Então como é que a gente vai fazer? Eu acabei de descobrir que isso é igual a x e isso é igual a 10x. Então eu vou pegar o maior e diminuir pelo menor. Então eu vou pegar 10x menos esse x igual a quem? Quem é o 10x? O 10x é o 8,888. Colocamos ele aqui. Colocamos o sinal de menos. E agora nós vamos pegar o x. 10 menos x. Quem é x? É 0,888. Vamos colocar aqui. Eu acabei esquecendo de colocar os 3 pontinhos aqui, tá bom? Porque simboliza que isso daqui é uma dízima periódica, ou seja, é infinito. Eu esqueci de colocar os 3 pontinhos aqui, mas já estou esclarecendo aqui para vocês. Então ficou 10x menos x é igual a 8,888, infinito, menos 0,888, infinito. Não coloquei os 3 pontos, mas expliquei aqui para vocês. Bem, fazendo a continha, quanto é 10x menos x? Dá 9x, certo? Então aqui, ó, para facilitar na conta, a gente corta, ó, esses números que estão se repetindo, ó, corta esse 888 que está passando do x, da vírgula, melhor dizendo, e corta esse 888 que está passando da vírgula. Então sobrou 8 menos 0. Quanto é 8 menos 0? 8 menos 0 dá 8. Então vai ficar 9x é igual a 8. Só que eu quero descobrir o valor do x. Então, x é igual a 8 dividido por 9. Não tem como eu simplificar nesse caso. Então, se não tem como eu simplificar, então a fração geratriz de 0,888 vai dar igual a 8 dividido por 9, certo? Agora vamos para a letra B, que é fácil também, que nem essa, só que tem uma pequena diferença. Nessa letra B, também é uma fração geratriz, né? Simples, só que essa fração geratriz simples, olha o que está acontecendo aqui. Esse número que na questão anterior aqui, que ele era sozinho, ele ficava se repetindo de 1 em 1, ó, 8, 8, 8, ficava se repetindo. Nessa daqui é diferente. Nessa daqui, se vocês puderem perceber, depois da vírgula, qual o número que está se repetindo? Depois da vírgula, o número que está se repetindo é o 15, ó. Se repete 15, aí depois 15 de novo, aí depois 15 de novo, e isso vai continuar se repetindo até o infinito, certo? Certo, vamos continuar aqui. Então, por isso que eu coloquei esse tracinho aqui em cima, para mostrar para vocês que o 15 está se repetindo. Então, isso quer dizer que esse 3,151515, ele vai ser igual a x. Por quê? Porque esse x está representando a nossa fração geratriz. Nós sabemos qual é a fração geratriz? Não sabemos ainda qual é a nossa fração geratriz. Então, se nós não sabemos qual é a nossa fração geratriz,
o que é que vai acontecer? Nós vamos considerar a fração geratriz pela letra x e vamos dizer que 3,1515 vai ser igual a x, beleza? Agora olha só uma coisa. Se eu quero agora transformar ou colocar outra equação para eu poder responder qual vai ser o valor do x, eu tenho que estabelecer outra equação que também tenha x, do jeito que a gente fez na questão anterior. Só que agora está se repetindo de 2 em 2. Na questão anterior se repetia só de um valor. Agora está se repetindo algarismos de 2 números aqui estão se repetindo. Todas as vezes que algarismo de 2 números se repetem, eu vou agora multiplicar por 100, porque tem 2 zeros, eu vou multiplicar por 100. Por que eu vou multiplicar por 100? Analisem, se eu multiplicar por 100, essa vírgula aqui ela vai ter que andar 2 casas. Então ela vai sair daqui, ela vai andar uma casa e ela vai andar 2 casas. Ou seja, não vai de maneira nenhuma atrapalhar o meu período. Sabe por quê? Porque se eu multiplicasse por 10, o que ia acontecer? Essa vírgula ia sair daqui, ela ia vir para cá, o número ia ficar 31, aí ia ficar se repetindo 5, 1, 5, 1, 5, 1. E o nosso período não é 5, 1. O nosso período é 1, 5, é 15. Tá certo? Então, por isso que a vírgula ela tem que andar o número de casas na medida que o período continue sendo o mesmo período como era no princípio. Então, para continuar se repetindo só o 15, minha vírgula tem que andar 2 casas. Para minha vírgula andar 2 casas, eu vou ter que multiplicar por 100, correto? Beleza. Então, multipliquei o x por 100, então andou 2 casas, agora ficou 315,151515. Beleza, já tem os 2 números. Se eu multipliquei por 100, agora eu não tenho só x aqui embaixo, agora eu tenho 100x. Então, em cima eu tenho 3,151515, que é igual a x, e embaixo eu tenho 315,151515, que é igual a 100x. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz, na questão anterior, e vou pegar esse 100x e botar menos esse x aqui. Coloco, beleza. Quem é o valor de 100x? 100x menos x. 100x menos x é 99x. Então vai ficar 315, porque a gente corta os períodos aqui que estão se repetindo. Eu vou cortar os 2 períodos que estão se repetindo aqui. Então vai ficar 315 menos 3. 315 menos 3 vai dar 312. 100x menos x vai dar 99x. Então, vai ficar 99x é igual a 312. Então, x é igual a 312 dividido por 99. Eu poderia deixar só assim nessa fração, que já representaria o valor do x, que é a nossa fração geratriz. Ou seja, a fração que gerou o número 3,151515 até o infinito foi 312 dividido por 99. Porém, eu posso simplificar dividindo por 3. Então, vai ficar 312 dividido por 3, vai ficar 104. E 99 dividido por 3, que vai ficar 33. Correto? Beleza, vamos para a letra C. Na letra C é um pouquinho mais diferente. Por que é um pouquinho diferente? Porque aqui agora é um período composto. Por que a gente chama de período composto? Porque ele simplesmente não vai se repetir, começar se repetindo logo depois da vírgula. Vai aparecer outros números depois da vírgula, aí ele vai começar a se repetir. Quais algarismos ele começa a se repetir? A gente percebe aqui que ele vai começar a se repetir a partir do 2.
vai começar, ó, 2, 2, 2 e vai se repetindo 2 até o infinito. Porém, antes de chegar no 2, quando passa da vírgula, tem o 0 e tem o 5. Então, esse 0, 5 aqui, ele faz parte do outra, como é que eu posso dizer? Ele também faz parte da nossa equação aqui, que é a nossa fração geratriz, ele é o outro período, vamos dizer, ele é o fator que junto com o nosso período simples aqui vai tornar duas coisas. Então a gente chama de período composto. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos considerar este número aqui como x, que nem a gente fez, porque a gente vai querer saber qual é a fração que gerou esse número aqui. Então eu vou botar 0,05222 é igual a x, beleza? Só que aí vamos analisar uma coisa. Para a nossa vírgula chegar até onde está o nosso período, que é 222, ela vai ter que andar quantas casas? Ela vai ter que sair daqui, pular uma, pular duas. Aí ela vai chegar no 222. Então, se ela tem que pular duas casas, qual é o número que nós vamos multiplicar por x? É o número que tem 2 zeros. E qual é o número que tem 2 zeros? É 100. Beleza? Então, nós vamos multiplicar o nosso x pelo 100. Então, como é que vai ficar? Nós vamos pegar essa vírgula aqui, vamos andar duas casas e vai ficar 5,222. Então, nós acabamos de descobrir o quê? Que o nosso x é esse valor aqui. Como nós multiplicamos por 100, então isso quer dizer que x vezes 100 vai dar 100x. Então, isso quer dizer que 5,222 vai ser igual a 100x, beleza? Só que aí, diferentemente das outras questões, da letra B, da letra A que a gente fez agora, aqui a gente vai precisar fazer mais um procedimento. Por quê? Porque se eu utilizar somente esse x e esse 100x, vai ser impossível a gente responder a nossa questão. Por quê? Porque nessa de cima, depois da vírgula, eu tenho 0,5222. Nessa de baixo, que eu tenho 100x, depois da vírgula eu tenho 222. Está diferente, não está? Depois da vírgula aqui eu tenho 0,5222 e aqui eu tenho 222. Então eu tenho que fazer com que esse período continue sendo 222. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu sei que se eu pular somente uma casa, eu vou continuar tendo 22222. Beleza, se eu sei que se eu pular somente uma casa, eu vou continuar tendo esse 222, então eu só vou multiplicar por 10. Porque eu preciso pular só uma casa para eu saber o próximo número. Então eu vou multiplicar o meu 100x por 10. Então vai ficar o quê? Essa vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Então vai ficar 52,2222. Se eu multipliquei 100x por 10, então agora virou 1000x. Agora eu tenho minhas duas equações. Na minha primeira equação, que é 5,222 é igual a 100x, na de baixo eu tenho 52,222, que é igual a 1000x. Então eu vou pegar o maior menos o menor, vai ficar 1000x menos 100x é igual a 52,222 menos 5,222. Vou cortar os períodos que são iguais, diminuir 52 menos 5, que vai ficar 47, certo? E 1000x menos 100x vai ficar 900x, correto? 900x é igual a 47. Então, x é igual a 47 dividido por 900. Pronto, nós encontramos a nossa fração geratriz de 0,05222, que vai ser 47 dividido por 900, certo, galera? Então, eu procurei responder pelo menos essas três questões. O vídeo já ficou enorme, mas era para mostrar para vocês mais uma explicação a respeito desse assunto, para vocês não se perderem.
Então assistam o meu vídeo, assistam o vídeo que eu já tinha postado para vocês, eu vou relembrar depois vocês com eles. Estudem, se interessem mesmo, porque é só a partir também do esforço de vocês que vocês vão compreender o assunto, tá bom? Então um beijo para vocês, até a nossa aula e a gente se encontra lá. Tchau, tchau.